estamos então retornando com o programa Focalizando aqui na Mais FM. Manda um abraço bem carinhoso para Cláudia, que trabalha ali com a Dina e com o Rodolfo, que é nosso ouvinte assídua. Cláudia, um beijão para ti. E apareça aqui, venha nos conhecer, venha conhecer o estúdio da Mais FM, né, Cláudia? Também para Flávia Miguel, para o Neneto, para o Leandro Silva, para Heloísa Poeta, que estão fazendo um trabalho muito bonito na ONG Bicho Pardo. Bem, estamos com o pré-candidato pelo PMDB, Fernando Schwann, que é prefeito de Rio Pardo. Fernando, na área de educação, quando nós falávamos a respeito dos projetos, né, de turno inverso ao turno escolar, né, a ouvinte Rosana ligou dizendo que nós também temos o ABB Comunidade, que atende 132 crianças de 8 a 18 anos incompletos no turno inverso da sua escola e que espera que haja por parte também do projeto de governo dos candidatos, né, uma atenção especial a esse projeto tão importante. Um grande projeto, sabe, Paulo? Projeto já consolidado em Rio Pardo. Ele iniciou na gestão do seu Bertoldo, me lembro bem. A Rose faz um excelente trabalho junto às crianças e é mais ou menos isso que a gente quer fazer. Na verdade, só estendendo isso para todas as crianças de Rio Pardo. Obviamente nós vamos ter vários desafios aí pela frente, que é a questão da infraestrutura, enfim, mas assim como a ABB Comunidade funciona dentro da ABB, nós temos convicção de que espaços não faltam em Rio Pardo. Nós queremos fazer um grande projeto junto aos CTGs, junto às comunidades católicas, quer dizer, os pavilhões comunitários, quer dizer que nós podemos fazer uma grande parceria com essas entidades de otimizar o uso, ajudar na manutenção, quer dizer, são questões que possamos, num grande projeto educacional em Rio Pardo, também ajudar com as comunidades, centros comunitários. Eu acho que dá para fazer um projeto muito positivo aí nessa área. Parabéns aí a Rose e ao projeto ABB Comunidade. Fernando, na área de agricultura, a ouvinte Lisane, do Rincão Del Rey, pergunta: há algum projeto para a agricultura em relação à seca? Olha, Paula, deixa eu falar para a Lisiane e falar para toda a comunidade rural de Rio Pardo. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, ela tem que manter as vias de acesso de Rio Pardo, estradas municipais, em condições durante toda a gestão, durante todos os 4 anos. Não é possível que se faça a manutenção de 4 em 4 anos, só em véspera da eleição. O pessoal do meio rural sofreu muito nesses últimos anos. E isso tem levado a uma evasão de divisas muito grande de Rio Pardo, das pessoas que, por exemplo, moram no Albardão, em vez de vir a Rio Pardo, vão a Vera Cruz. As pessoas em Max Brum, em vez de vir a Rio Pardo, vão ao Passo Sobrado. O pessoal mais perto de Cachoeira vai para Cachoeira, do Pantano vai para Pantano. Quer dizer, isto é um papel fundamental do poder público, primeiro, de manter estradas em condições em todo o mandato, durante toda a gestão. E nós temos um grande projeto que será lançado durante a eleição, que nós estamos chamando No Galpão e do Galpão. Ou seja, nós queremos também estender esta manutenção para dentro das propriedades, para que a gente possa levar os insumos até onde a lavoura vai ser plantada e tirar a produção aonde a riqueza vai ser gerada. Isso vai ser uma questão fundamental e que esse governo deu as costas aí ao meio rural. Com relação à irrigação, eu quero dizer a Lisiane que, primeiro, nós temos que ter uma ação de armazenamento de água. E para isso nós precisamos de retas cavadeiras e tratores de esteiras à disposição dos produtores rurais, para que a gente primeiro possa fazer os açudes, os reservatórios de água, para a gente ter água para irrigação. Segundo, os projetos de irrigação que precisam ser feitos, né? E isso muitas vezes você não tem técnicos no município que façam o projeto. Bom, a irrigação vai ser por aspersão ou vai ser por gotejamento? Que tipo de cultura vai ser feita? E aí, na última eleição, nós já tínhamos um projeto que são dos agentes de desenvolvimento rural, que a nossa ideia é nós termos um técnico agrícola por distrito que possa fazer o atendimento das propriedades rurais e trazer as demandas até o município. Obviamente que nós
Prefeitura Municipal, não vamos financiar os equipamentos, porque esse não é o papel da Prefeitura. Mas hoje, por exemplo, o governo do estado tem o projeto Mais Água, Mais Alimento, acredito que seja esse o nome, aonde inclusive ele subsidia algumas parcelas do pagamento dos sistemas de irrigação. Então, o projeto ele é esse, é a Prefeitura entrar e ajudar a fazer os reservatórios de água e ajudar a fazer os projetos. E nós buscar os recursos para os equipamentos de irrigação mais necessários, e obviamente aqueles que são, se é para hortigranjeira é uma coisa, se é para milho é outra, a gente fazer o projeto e a gente buscar o recurso junto às instituições bancárias, onde você tem linhas de crédito aí disponíveis. Mas precisa ter água, precisa ter o projeto, precisa ter a outorga de água. E aí sim o poder público pode ajudar. Na área de saúde, Fernando, quais são os projetos do PMDB para o seu programa de governo, caso você seja eleito? Olha, Paula, a gente tem 5 minutos, né, até terminar o programa, né? A saúde, acho que a gente podia falar 1 hora aqui dos projetos e dos programas de saúde. Na nossa opinião, a saúde em Rio Pardo hoje ela é um caos. Nós temos inúmeros problemas na área da saúde que precisam ser sanados, né, e encarados de frente. Nós precisamos fazer uma reestruturação. Por exemplo, hoje Rio Pardo tem uma carência muito grande na área da pediatria. Em todas as comunidades que nós vamos, as mães das crianças dizem assim: Fernando, não tem pediatra em Rio Pardo, não tem plantão pediátrico, falta esse atendimento, falta o atendimento de várias especialidades. E na nossa opinião, isso passa por uma reestruturação do sistema municipal como um todo. Obviamente que a questão da saúde, ela é um problema a nível estadual e a nível nacional, tá? Mas nós precisamos resolver algumas questões e fazer as lições de casa. Tá? Nós não podemos continuar aceitando, por exemplo, que nos últimos anos a gente tenha um índice de nascimentos em Rio Pardo muito abaixo do que sempre foi, por falta de estrutura de funcionamento, de estrutura de profissionais, e nós discutimos esses dias com o Dr. Rodrigo e o Dr. Índio justamente essa questão, que nós precisamos fazer uma reestruturação na área da saúde. E aí eu já informo, Paulo, que o Dr. Rodrigo vai ser candidato a vereador, né, filho do Índio, filho do Dr. Índio, para justamente levar a mensagem da reestruturação da área da saúde do PMDB para a comunidade. Ele é um profissional da área da saúde, ele vivencia a área da saúde, ele trabalha em Santa Cruz do Sul, ele trabalha aqui em Rio Pardo e ele sente na pele e no dia a dia os problemas de saúde no município de Rio Pardo. Por exemplo, nós temos algumas ações que são extremamente problemáticas dentro de Rio Pardo, que é a falta, vamos dizer assim, o PAN ele acaba ficando sobrecarregado por muitas vezes a falta de ações descentralizadas em bairros, em vilas e no interior, que tudo acaba caindo no PAN, qualquer problema. O PAN ele é um pronto atendimento de emergência, ou seja, você precisa ter ali aquelas questões que são emergência. As outras questões você tem que resolver nos bairros, e para isso você precisa fortalecer as estruturas de atendimento dos bairros, do Jardim Boa Vista, do Ramis Galvão, da Nossa Senhora do Rosário, de Gino Leitão, do Fortaleza. Quer dizer, você precisa ter aqueles atendimentos que são básicos nos bairros de Rio Pardo, e ali no PAN você ter só os atendimentos de emergência. E para isso também tem estrutura de atendimento forte, com médicos. Primeiro, não acredito na reestruturação no sistema de saúde sem um pacto com os profissionais da área da saúde. Nós não podemos tratar os profissionais da área da saúde como inimigos. Pelo contrário, nós temos que tratar os profissionais da área da saúde como os parceiros que vão ajudar a resolver o problema da área da saúde. E para isso nós precisamos, primeiro, pagar em dia os profissionais. Médico hoje, ele é um profissional que, se Rio Pardo não pagar em dia, ele vai embora e vai trabalhar no Pantano, na Minas do Leão, em Porto Alegre ou em Santa Cruz do Sul. Porque ele é um profissional extremamente disputado no mercado. Porque a área da saúde tem crescido muito, tem recebido muitos recursos, mas carece de uma estruturação. Então, na nossa opinião, esta reestruturação da área da saúde, ela inicia por um pacto com os profissionais da área da saúde, com a atração de novos profissionais em áreas onde nós não temos,
com a ampliação do atendimento em equipamentos que Rio Pardo não possui, como tomografia computadorizada. Quer dizer, nós precisamos formar parcerias, nós precisamos ter projetos bem fundamentados. Nós acreditamos que ele é, na nossa opinião, o nosso maior desafio, né, que é reestruturar a área da saúde para que o cidadão tenha o primeiro atendimento eficiente e efetivo, né? E que não precise Pardo para ser atendido em Porto Alegre, em Rio Grande ou em Alegrete, que são verdadeiros absurdos. Esses tempos faleceu um menino ali da Vila Nova que estava sendo atendido em Alegrete. E, diga-se de passagem, um excelente atendimento lá em Alegrete. Um excelente atendimento lá na área da saúde, mas a questão das distâncias acaba gerando inúmeros problemas para as famílias por profissionais pacientes que estão sendo levados para Rio Grande ou até para Bagé, né, que ficam aqui a 400 quilômetros, 500 quilômetros aqui de Rio Pardo. Então, eu acho que esse é um desafio grande. Nós temos o doutor Abílio, que também participa desse grupo de discussão do PMDB, junto com o doutor Rodrigo, e outros profissionais da área da saúde que estão encarregados em construir esta grande reestruturação da área da saúde, onde, sem dúvida nenhuma, quem mais sofre são as pessoas mais humildes, mais pobres, aquelas pessoas que estão lá nas vilas, que têm inúmeros problemas de deficiência de atendimento na área da saúde. Então, rapidamente, grande Fernando, desafio. Rapidamente, Fernando, antes de encerrarmos, nós ainda ganhamos 10 minutos a mais, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito da área de Secretaria de Obras, parte de obras do município. Quais são os grandes projetos que existem por parte deste plano de governo? Primeiro, né, terminar de calçar Rio Pardo como um todo. Né? Nós precisamos ter um projeto, né, de calçamento de todas as ruas de Rio Pardo. A gente vê que nos últimos anos isso foi uma coisa que foi não vou dizer deixar de lado, obviamente que foi feito, todas as gestões fazem, mas nós precisamos ter efetivamente um levantamento de todas as ruas que falta calçar, quanto isso custa, onde nós vamos buscar o dinheiro. Nós vamos fazer uma parceria com os moradores, nós vamos buscar dinheiro no governo federal, no governo estadual, é fundo PIMES, é dinheiro da Corsã. Por exemplo, o PMDB lutou exaustivamente pela renovação do contrato com a Corsã, Paulo. Por que nós fizemos isso? Porque nós somos totalmente favoráveis a que a água ela esteja na mão da gestão pública, porque a água ela é um bem finito. Nós vamos ter problema nos próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos. E isto estando na mão da iniciativa privada, nós não saberíamos aonde e o que poderia acontecer daqui a 20 anos, com uma água, por exemplo, sendo administrada por uma empresa que gera lucro. Então nós lutamos exaustivamente pela renovação deste contrato com a Corsã, junto à Câmara de Vereadores, em audiências públicas, no jornal, mobilizando a comunidade. A Prefeitura fez a renovação com a Corsã, nós nos sentimos vitoriosos. E nesta renovação com a Corsã e a Prefeitura Municipal instituíram um fundo de 5 milhões, inicialmente, que vai servir para fazer saneamento e para fazer pavimentação. Isso já está sendo iniciado lá na Baixada em Ramis Galvão, depois vai vir para o Mutirão do Camargo, né? E nós nos sentimos vitoriosos porque politicamente nós trabalhamos com isso. Mas nós achamos que é preciso avançar, obviamente, muito mais. Nós temos ruas aqui no bairro Nossa Senhora do Rosário, na Higino Leitão, ruas que estão aqui a menos de 1 quilômetro do centro, né? E que estão, a cada gestão que passa, elas ficam da mesma maneira. Nós precisamos calçar isso. Por quê? Porque isso traz melhoria da infraestrutura, isso traz aumento e valorização dos imóveis e principalmente conforto para as pessoas que vivem na cidade. Então nós queremos, primeiro, fazer um grande mapeamento daquilo que ainda falta fazer e nos primeiros 6 meses de gestão anunciarmos um projeto de calçamento de 100% das ruas de Rio Pardo. Isso vai trazer uma melhoria de qualidade de vida muito grande e uma valorização no centro. Mas não é só isso. Nós temos, por exemplo, na nossa opinião, um setor que é crítico aqui em Rio Pardo, que são as ruas já existentes e os buracos que elas estão. Rio Pardo, hoje você não consegue mais andar o carro sem sacudir todo o carro. Então nós precisamos também organizar a recuperação destas ruas.
nós precisamos melhorar a limpeza pública de Rio Pardo. A limpeza pública, na nossa opinião, é um setor crítico do município. A sujeira e o recolhimento de lixo, eles não têm sido feitos, na nossa opinião, da forma como deveriam fazer. O lixeiro vai na frente, tira todo o lixo da cesta e bota tudo no meio da rua. Até o caminhão chegar, a cachorrada pegou os lixos tudo e espalha tudo pela rua. O lixeiro vem atrás e vai recolhendo, e aí vai ficando aquele rastro de sujeira e de lixo em Rio Pardo. Nós precisamos uma coleta de lixo muito mais eficiente, porque limpeza da cidade, ela é bem-estar para o cidadão. Nós não podemos conviver numa cidade suja, onde as calçadas não estejam encapinadas, onde as ruas não estejam limpas, onde os cordões da calçada não estejam pintadas. Quer dizer, a gente vê agora, neste momento, uma ação forte da Prefeitura Municipal, né, obviamente vislumbrando as vésperas da eleição, mas isto a gente não viu durante a gestão como um todo. Pelo contrário, a gente viu uma cidade cheia de entulhos, uma cidade bastante suja com uma coleta de lixo ineficiente. E isso é uma questão que nós vamos alterar. Então, trabalho é o que não falta, né, Paulo? Trabalho é o que não falta e nós temos que ter ações fortes aí de infraestrutura urbana. Um ouvinte pergunta, lá na Rua do Bosque, uma rua é calçada só a metade, o resto é chão batido. Quando uma rua é calçada, não deve ser concluída? Como fica? Lá no Cometa tem um pedaço de calçamento que o calçamento vem, tem um pedaço de estrada sem calçar, aí deve ter uns 15 metros calçado e depois é sem calçar de novo. Isso foi feito na véspera da última eleição, né, para tentar enganar as pessoas dizendo que ia ser feito. E está lá, é só ir lá olhar da forma como está. Obviamente que você precisa ter um projeto de início, meio e fim. Não pode deixar as coisas pela metade. Fazer ações de véspera da eleição que elas têm como objetivo simplesmente ludibriar a comunidade. Não, agora nós vamos fazer, aí passa a eleição e vai embora. Paula, que nós vamos poder discutir bastante, não hoje, obviamente, é a questão da regularização fundiária de Rio Pardo. Na última eleição, na véspera da última eleição, foram feitas várias ações que diziam que iam regularizar os terrenos, por exemplo, da Vila do Hospital, do Parque São Jorge, recolheram, inclusive, dinheiro das pessoas e até hoje não está regularizado. Quer dizer, se passaram 4 anos de lá para cá, né? Quer dizer, por que fizeram isso nas vésperas das eleições e aí 4 anos depois abandonam? Vão voltar agora lá para regularizar? Obviamente que sim, né? Para tentar novamente ludibriar essas pessoas, mas a comunidade ela não cai mais nessa, porque na verdade este tipo de ação, na nossa opinião, ela é extremamente vazio, né? Porque ela com o tempo ela acaba se esvaziando porque as pessoas viram que foram enganadas. Então nós temos inúmeros processos que você não pode levar para o lado da politicagem, para o lado simplesmente eleitoral, mas tu ter ações que a prefeitura diga à comunidade o que vai fazer, né? E isso não pode ser feito só no último ano. Tu tem que, no primeiro ano de governo, dizer assim, olha aqui, ó, no nosso governo nós vamos calçar esta rua no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Porque aí tu gera credibilidade de governo junto à comunidade, né? E mostrando para ela que, na verdade, efetivamente os recursos arrecadados estão sendo voltados em obras para a comunidade. Então, nós queremos apresentar esse projeto e, obviamente, vamos apresentá-lo durante o período eleitoral e esperamos fazer um grande debate com o nosso adversário, né? Nós esperamos ter a possibilidade de, aqui na Rádio Mais FM, termos 3, 4, 5 debates na rádio, na outra rádio aqui de Rio Pardo. Nós também podemos ter a oportunidade de fazermos vários debates nas associações comerciais, nas cooperativas. Quer dizer, nós temos aí uma grande oportunidade de debatermos 2 modelos de gestão totalmente distintos e 2 pensamentos que são totalmente distintos. A Tânia da Boa Esperança diz que lá é só buraco. O que você fará se for eleito? Exatamente o que nós estamos falando. Nós vamos fazer, nós sabemos onde está, na Boa Esperança, ali na caída do céu, atrás do cemitério, lá no fundo da Vila do Aceio, do Jardim Boa Vista, o próprio Parque São Jorge, a Vila do Hospital. Quer dizer, nós temos inúmeros problemas que, num primeiro momento, se você não tem a possibilidade de
calçar 100%, e isso você não vai conseguir fazer em 1 ano, 2 anos, né? Mas você tem que dar no mínimo uma manutenção nestas vias de Rio Pardo, de vias urbanas, para que as pessoas possam sair e chegar nas suas casas. E o que a gente vê é que estes bairros e essas vias de Rio Pardo estão totalmente abandonadas, é um buraco em cima do outro. A Tânia está coberta de razão, e ela sofre isso no dia a dia, e não é só ela, né? É todas essas ruas que estão abandonadas. Se você vai no fundo lá da Vila Nova, no bairro Nossa Senhora do Rosário, você vai ver verdadeiros absurdos, né? A Rua da Costa, outros absurdos. Quer dizer, tu tem uma secretaria de infraestrutura urbana, ou de obras aqui da cidade, que não tem atendido o mínimo necessário para manter uma cidade em boas condições. Fernando, em função do tempo, a última pergunta. O Cristiano de Ramis Galvão pergunta se tem algum projeto sobre os cães de rua. Recolher, Paula. Aí eu acho que a ONG de vocês, ela é fundamental nessa parceria público-privada. A questão de animais na rua não é uma questão simplesmente de gostar ou não gostar de animais. É uma questão de saúde pública. Todo mundo sabe disso, né? Que animais são vetores de doenças. Então você tem que dar um tratamento adequado a estes animais para que dê doenças na nossa comunidade. Então nós temos que recolhê-los, dar um atendimento adequado a esses animais, vaciná-los, dar alimentação. Quer dizer, você precisa ter uma ação com técnicos especializados. Eu vi que tu mandaste um abraço para a Flávia, para o Leandro, quer dizer, os veterinários. Nós estamos com 5 veterinários na ONG que estão prestando serviço voluntário. E isso é muito legal, sabe? Porque esse é um grande problema que, esses dias veio um menino aí que tem familiares em Brasília e diz assim que o hobby deles era vir em Rio Pardo contar quantos cachorros tinham na rua. Que é um absurdo, né, Paulo? Isso é uma coisa que deprime a gente quando a gente ouve alguém de fora falar uma coisa dessa. Mas a gente vê ainda, infelizmente, no centro de Rio Pardo, às vezes tem uma cachorrada, 8, 9, 10 cachorros na rua, mexendo em lixo, sem dono. Quer dizer, é uma coisa que a prefeitura precisa recolher esses animais, levar para um lugar seguro, levar para um canil, dar atendimento e aí depois dar destino para esses animais, ou para doação, ou que fiquem, quer dizer... Na verdade, a ONG está regularizando a sua documentação para que aí, então, possa se candidatar a uma possível doação de uma área para que aconteça a possibilidade de ter esse canil, onde nós faríamos exatamente esse trabalho, né, de recolher os animais que estão na rua, de atendê-los, de tratá-los, de castrá-los quando for necessário, até para evitar a proliferação. E é importante que se diga... E depois encaminhar para doação. Com certeza. O governo do Edilson, eles fizeram um canil municipal, mas por brigas políticas, né, e picuinhas, porque o canil tem que chegar de helicóptero, isso, em vez do poder público resolver isso, né, preferiu ficar atacando, e aí se deteriorou uma estrutura que poderia estar sendo utilizada, né? Então eu acho que esse é um exemplo claro e típico de quanto que uma briga política acaba atrapalhando o desenvolvimento de Rio Pardo. Não é porque eu não gosto de ti ou porque tu não gosta de mim que eu vou fazer todo mundo sofrer, né? Então assim, é dinheiro público, foi investido, quer dizer, em vez de atacar, vamos tentar resolver, né? Mas isso muitas vezes não são feitos, mas faz parte, e eu acho que a gente precisa construir, né, uma Rio Pardo, aquela que a gente gostaria de ter. O Taylor pergunta se apoiará o Rio Pardense, como o atual governo vem fazendo, para divulgar o município em todo o estado. Com rápidas respostas, tá, Fernando? O Jalton de João Rodrigues fala a respeito das estradas com problemas, que isso tu já falaste, né? E o Newton do Jardim Boa Vista diz que a rua João Goulart tem que resolver problema de esgoto e não consegue, né? Também tu já falou a respeito disso. Então eu te perguntaria só a respeito da questão do Rio Pardense e pediria que tu depois deixasse as tuas considerações finais, né? Que nós estamos com o tempo meio estourado. Assim, Paula, com relação ao Rio Pardense, eu queria dizer e aproveitar que eu tenho o máximo de carinho pelo esporte. Eu acho que o esporte, ele é, além de tudo, uma forma de divulgação, uma forma de educação.
E por que eu digo isso? Eu digo com autoridade, porque comecei a jogar basquete com 10 anos, joguei basquete até os 23 anos, joguei semi-profissionalmente, joguei no Corinthians Santa Cruz, vim trabalhar em Santa Cruz por causa do esporte, aonde a Prefeitura Municipal apoiou a Pitty Corinthians quando a Pitty Corinthians foi campeã brasileira. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou totalmente a favor do apoio do poder público municipal ao esporte e tudo aquilo que possa divulgar o município em todos os cantos de Rio Pardo. E mais do que isso, acho que nós temos que ampliar este tipo de ação através de uma ação de escolinhas de futebol do Rio Pardense ou do município que possam gerar futuros jogadores de futebol que sejam único e exclusivamente oriundos de Rio Pardo. Obviamente que isso pode ser um sonho distante, mas se nós tivermos, por exemplo, uma ação no Albardão, no João Rodrigues, em Max Brum, no Passo da Areia, no Jardim Boa Vista, no Ramis Galvão, na Vila Nova, quer dizer, de escolas estruturadas dos sub-13, 14, 15, 16, 17, e que isso possa se conversar. Nós temos grandes campeonatos municipais dessas categorias que vão vindo, isto vai ser uma grande peneira de futuros craques. E isto não só para o futebol, mas para outros esportes também. Eu tenho o meu genro, que joga futebol no Rio Pardense, o Caio, o zagueiro, namora minha menina desde os 13 anos, já são 7 anos namorando. Então eu sempre estou, vamos dizer, com ele lá dentro de casa e a gente conversa sobre o time de futebol. Eu acho que é importante, mas é importante também buscarmos recursos da iniciativa privada, porque em determinados momentos nós vamos chegar, vamos dizer assim, numa decisão, em que eu acho que o município pode ajudar e pode ajudar muito na atração de recursos da iniciativa privada para uma ação desse tipo. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o Rio Pardense é uma coisa bacana, interessante e que mobiliza a comunidade em prol, vamos dizer assim, de tudo aquilo que a gente quer, que é vencer. Vencer. Então, quando vence, tu tem um instinto altamente positivo de que nós ganhamos. Então, eu acho isso muito legal. Queria mandar um abraço pro Taylor. Pois é. E peço então, Fernando, que tu faça as tuas considerações finais, deixando a tua mensagem para os riopardenses. Queria primeiro agradecer a ti, Paulo, pelo espaço. A gente começou às 10, são 12:15, e passaram-se tão rápido essas 2 horas. Isso mostra que a gente tem muito para falar, para conversar, e a gente tem tido essa possibilidade de inúmeras reuniões que nós temos feito para coletar informações, de poder levar até os nossos riopardenses as nossas ideias, mas principalmente ouvir aquelas que são demandas da sociedade. Eu queria dizer que a gente está muito feliz desta caminhada democrática, de participar de um processo dessa natureza. Nós estamos num momento que foi falado no início ainda de muita instabilidade na formação das alianças, mas isso faz parte, isso vai se consolidar até o dia 30 de junho, e a partir de julho nós estaremos aí mais uma vez visitando todas as casas, visitando o comércio, conversando com as pessoas, levando a nossa mensagem, e isso realmente nos deixa muito tranquilo, muito feliz, nessa caminhada. Temos absolutamente convicção na nossa vitória, e o PMDB e nós venceremos, e sem dúvida nenhuma Rio Pardo ganhará muito com isso. Então queria desejar a todos um grande final de semana. Muito obrigado, Paula, pelo espaço, um abraço a cada um de vocês que está nos ouvindo, muito obrigado pelo carinho que nós estamos sendo recebidos, um abraço à militância do PMDB, dos partidos aliados, e nós estamos aí tranquilos, serenos e firmes para iniciar essa caminhada em julho. Um grande abraço a todos. Nós agradecemos a tua participação, Fernando. O objetivo da Mais FM e do programa Focalizando é de trazer os candidatos para que possam expor as suas plataformas, porque entendemos que num processo democrático, onde a pessoa outorga uma procuração para que alguém a represente, é importante que ela conheça bem os candidatos. E com certeza, Fernando, nós, no decorrer desta campanha eleitoral, faremos alguns debates e apresentaremos outras formas, outras proposições, mesas redondas, enfim, durante o programa, para que todos os candidatos tenham a mesma oportunidade. E estaremos convidando o candidato Rafael Barros para que esteja no próximo sábado aqui conosco também, apresentando as suas proposições.
Obrigada, Fernando. Obrigada a todo o PMDB que esteve participando de uma forma direta ou indireta, a comunidade que estava participando desse debate conosco, a todos os nossos ouvintes, inclusive me desculpando que muitos eu não tive condições de mandar aquele abraço carinhoso que eu mando em todas as semanas, mas sintam-se abraçados, né? E dizendo que foi um privilégio ter estado aqui com vocês nesta manhã de sábado e que sábado que vem, das 10 ao meio-dia, estaremos novamente na Mais FM com o programa Focalizando.